Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimentos com veneno. Um pouquinho. Vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente.
Somos hoje um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas nem sempre foi assim. Há 50 anos, o Brasil importava alimentos. Arroz das Filipinas, feijão do México, leite da Europa, carne da Austrália. O trabalhador gastava 48% do salário para comprar comida. Hoje não gasta nem 20%. A agropecuária se desenvolveu. É modelo para o mundo e orgulho dos brasileiros. Também nos orgulhamos do nosso patrimônio ambiental. O Brasil preserva 61% de seu território com vegetação nativa e tem a segunda maior floresta do mundo. Pouca gente sabe disso. Os produtores dependem da natureza para produzir. Mas para continuar produzindo comida de qualidade, barata e cuidando do meio ambiente, o Brasil precisa modernizar o Código Florestal. Ele é de 1965 e, com o passar do tempo, foi sendo remendado aqui e ali. Do jeito que está, coloca mais de 90% dos produtores e da produção de alimentos na ilegalidade e não protege o meio ambiente. Se o Código Florestal não for modernizado, o brasileiro vai voltar a pagar caro pela comida, pois vamos ter que diminuir as áreas de produção de alimentos. E é exatamente o que querem nossos concorrentes. Atualmente em reforma no Congresso, o Código Florestal existe para proteger as florestas e outros recursos naturais. Os interessados? Os grandes donos de terras, que nunca respeitaram a lei. Agora, eles querem o direito de desmatar ainda mais. Se a proposta ruralista for aprovada, podemos perder 47 milhões de campos de futebol de florestas. A proposta ruralista também quer acabar com as matas que margeiam os rios e evitam deslizamentos. Estão usando o pequeno agricultor como desculpa para as mudanças. Mas o novo Código Florestal é bom apenas para os grandes, que ganham dinheiro com o desmatamento. Os desmatadores vão ganhar perdão. Imagine se essa lógica também valesse para outros crimes. E a agricultura familiar? Ela é a principal responsável pela comida que chega à sua mesa. E também já deu seu recado. Não quer reduzir a proteção ambiental. O Brasil já tem terra aberta suficiente para duplicar sua produção de alimentos sem desmatar mais nenhum palmo de floresta. Faz tempo que os cientistas avisam que a agricultura precisa de floresta em pé, mas o projeto segue em marcha. Nós podemos ser a primeira grande economia verde do planeta, e essa chance não pode ser desperdiçada. Qual é o futuro que você quer para os seus filhos? O Código Florestal não é um problema agrícola ou rural, ele é um problema nacional. Esse foi o grande debate. Ele envolve o modelo econômico exportador brasileiro, a maior riqueza que o Brasil tem, que é a sua biodiversidade. Envolve política agrária, ou seja, concentração de terra, e política agrícola. O ser humano tem a incrível capacidade de achar que os recursos naturais nunca vão acabar. Hoje, desmatamento na Amazônia explodiu. Não houve isso.
situação do Brasil em termos de meio ambiente não está boa. Não acredito. Sistema Cantareira está com o menor nível de água. Se passou a mensagem de que desmatar vale a pena. Aprovado. Aquele cara que cumpriu a lei vai receber um diploma de trouxa. A proposta de alteração prevê que as propriedades pequenas não precisariam manter a reserva legal. Na prática, isso acabaria abrindo uma brecha na lei. Propriedades médias e grandes poderiam ser divididas no papel, sendo dispensadas de ter qualquer área protegida. Entendeu o tamanho do problema? O Brasil entrará na contramão da história. A reserva legal é uma expropriação da propriedade privada. Você compra um apartamento e a prefeitura diz para você só pode usar 20 metros quadrados. O restante você tem que deixar para as baratas, para os lagartos, para os bichinhos que tem dentro de casa. Floresta é o maior aliado da agricultura. Por quê? O maior insumo da agricultura é água. A região nordeste do estado do Mato Grosso sempre choveu menos que outras regiões. Se tem influência da floresta, eu acho que não. Se o Blairo Mar souber o que eu sei, ele estaria junto com o Greenpeace na rua, proteja a floresta, proteja a floresta. Produção de alimentos é tão importante ou mais do que você preservar o meio ambiente. A impressão que se deu na discussão do Código Florestal é que animal nasce em concreto, não nasce em floresta. Floresta é o maior aliado da agricultura. Por quê? O maior insumo da agricultura é água. Você sabe que o Congresso Nacional é uma casa democrática, é um parlamento onde nós temos ideias convergentes e ideias divergentes. O que vai fazer valer a votação ou não é o argumento consistente, o argumento sólido, equilibrado, mostrando que a atualização do Código Florestal não vem trazer nenhum mal ao meio ambiente, muito pelo contrário. Nós vamos trazer a paz entre a produção e a preservação ambiental, que é perfeitamente possível. Nós estamos estudando muito para entender tudo isso. Erros foram cometidos? Provavelmente. Estamos todos dispostos a consertar os erros cometidos? Não do jeito que A, B queira. Nós queremos corrigir os erros cometidos do jeito que a ciência mandar, do jeito que os cientistas e os pesquisadores orientarem. Assim é a forma correta, assim é que nós faremos. E se você fizer essa pergunta a cada um da comunidade científica, você vai sentir a mesma coisa. Nós não fomos escutados. A nova lei também diminuiu a proteção às nascentes. Antes, todos os proprietários rurais deveriam proteger no mínimo 50 metros de florestas ao redor das nascentes. Agora, com a possibilidade de manutenção de plantações e pastagens a título de área rural consolidada, a proteção será de apenas 15 metros. Quando a gente fala isso para o agricultor, que aquela nascente dele, ele só vou proteger com 15 metros, ele fala, vocês estão loucos, pode por 30 ou 50 metros. E é muito real. Hoje, qualquer propriedade rural só tem valor se ela tiver água. Produção de alimentos é tão importante ou mais do que você preservar o meio ambiente. Não existe incompatibilidade entre agricultura e preservação ambiental. Ao contrário, uma agricultura sábia, ela preserva o meio ambiente, ela na realidade recupera onde ele foi destroçado e ela aumenta a produtividade.
1965 que o Código Florestal não era votado no Brasil. E por ser a primeira vez que nós acabamos com o monopólio, que nós acabamos com a ditadura ambiental neste país, aonde meia dúzia de ONGs controlavam o Ministério do Meio Ambiente, controlavam o IBAMA, controlavam o CONAMA e ainda controlam, e não deixavam o Congresso Nacional participar do debate. E a raiva de todos eles, senhor presidente, é que esse mundo acabou. A questão ambiental é de todos nós, o Brasil inteiro, de norte a sul, quer discutir meio ambiente. Presidente, eu vou quebrar o protocolo por um instante, só para te fazer um pedido. Veta, Dilma. Milhares que ontem foram e amanhã serão mortos pelo grão negócio de vocês, pelos milhares dessas vítimas de câncer, de fome e sede, fogo e bala e de AVCs. Saibam vocês que ganham com um negócio desse muitos milhões enquanto perdem sua alma, que a mim não faria falta se vocês morressem. Saibam que não me causariam nenhum trauma, que a mim não faria falta se vocês morressem. Talvez enfim a terra assim encontrasse calma, que a mim não faria falta se vocês morressem. Saibam vocês que não me causariam nenhum trauma, que a mim não faria falta se vocês morressem. Talvez assim a terra enfim encontrasse calma. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno,